A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe, Senhor, nesta leitura. Que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. E hoje a gente vai começar o Novo Testamento, que maravilha, né? Hoje a gente já vai começar a falar sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós, né? Que pagou um alto preço por nós, que nos redimiu de nossos pecados, né? E o primeiro livro do Novo Testamento é o Santo Evangelho segundo Mateus. O primeiro capítulo fala sobre a genealogia de Jesus, né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então, é sobre a genealogia. Para a gente não é interessante aqui, então eu vou pular até o versículo 18, que fala sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e se chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nossa, me arrepio toda nessa passagem. E José, despertando o sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Que maravilha! Na Bíblia, quando se fala em conhecer, quer dizer exatamente a relação sexual, né? Então, ele não teve relações sexuais com Maria durante a gravidez, porque Jesus Cristo, sendo concebido pelo Espírito Santo, ele, né, Jesus Cristo santo e purificado, né? Ele é puro, ele é sem pecados. Então, José não poderia ter relações sexuais com Maria para não contaminar, porque Jesus Cristo é um ser santo, é um ser puro, né? Embora veio em carne, mas ele veio como santo, ele veio como puro, ele veio como sem pecado, ele veio como perfeito. Então não poderia haver essa junção carnal para que não contaminasse o bebê, né? Então ele entendeu isso e respeitou a gravidez de Maria, né? Então, durante o tempo de gestação, ele não teve relações sexuais com Maria para que não contaminasse Jesus com o pecado humano. E a visita dos magos no capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Eu não paro de me arrepiar imaginando a cena. Gente, nossa, Deus é poderoso, glorificado, exaltado é o seu nome, Pai. Glórias a ti, Senhor. Imagina só, né? Aqui Deus já estava manifestando o seu poder aqui. Ele impediu que os magos, ele avisou aos magos, né, que Herodes estava preparando algo terrível contra Jesus. Imagine só, Jesus nem mal nasceu, né? Mal abriu os olhos e ele já estava correndo perigo de vida. Para você ver, né? Jesus, desde pequenininho, ele já estava sendo perseguido, né? E no versículo, a partir do versículo 13, a fuga para o Egito. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel.
e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamará Nazareno. Vocês podem perceber que eu estou lendo um pouquinho mais devagar, né? Porque no Antigo Testamento se falava muito sobre as guerras, né? Sobre os tempos antigos. Tem muitas coisas que servem de aprendizados e tal, mas fala muito das maldições, né? Então, as palavras acabam que são um pouco fortes, né? Então, assim, para quem está começando agora no Evangelho, para conhecer a Deus logo de cara, assim, e pegar essas palavras fortes de Deus, acaba até sendo um pouco assustador, embora tem que conhecer, tem que saber a verdade, né? Porque Deus mostra que quem segue os caminhos dele tem honra e glória, né? Tem a vitória garantida, né? Participa do plano de salvação, participa da vida eterna, onde não haverá choro, né? Nem ranger de dentes, mas ele também mostra que aquele que não seguir os caminhos do Senhor, esse infelizmente participará do sofrimento eterno, e esse sofrimento não se compara ao sofrimento que a gente pôde ver aqui na Terra, que a gente não consegue nem imaginar, aqui na Terra, que a gente já passou, que a gente já viu, né? Imagine todas as atrocidades que a gente já viu aqui na Terra, todas juntas, nem se compara do que realmente vai acontecer no sofrimento eterno. Mas aqui no Novo Testamento já é algo um pouco mais forte, porque no Novo Testamento fala assim, diretamente sobre a salvação, né? Fala diretamente, porque aqui já começa falando de Jesus, já começa falando da vida de Jesus, porque assim, Jesus, ele esteve na Terra como homem, como ser humano. Então, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo Deus agora, é importante falar sobre Jesus Cristo, porque muitas pessoas são que nem Tomé, né? Só crê naquilo que vê. E embora não veja Jesus Cristo, mas hoje cientificamente é comprovado que Jesus Cristo, homem, ele existiu. E assim, algumas religiões não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, tem Jesus Cristo como um profeta, né? Não como Filho de Deus, mas Jesus Cristo, ele historicamente, ele realmente foi um exemplo de pessoa para ser seguido. Então é muito interessante falar dele, porque a vida dele realmente foi maravilhosa, né? O legado que ele nos deixou como pessoa realmente é algo extraordinário, porque tudo que ele passou em vida humana, para nós, a gente não consegue de jeito nenhum. Tanto que ele fala, né? Vocês não, eu não me lembro o termo que ele usa, mas coisa assim sobre o cálice. Você não consegue beber o cálice que eu vou beber, uma coisa assim. Por quê? Porque a gente, acho que é quando Pedro fala que queria ir junto com ele, e ele fala que não bebe o mesmo cálice que ele, exatamente querendo dizer isso, né? Você não vai passar o mesmo que... Você não vai comigo porque você não vai conseguir passar pela prova que eu vou passar, né? Que realmente nós, seres humanos, não conseguiríamos, não teríamos forças para isso. Jesus Cristo passou por momentos terríveis, momentos poderosos, e ele foi exemplos em todos os momentos, exemplos de sabedoria, de mansidão, de amor, de justiça. Então, mesmo como homem, né? Aqui eu não estou nem falando como um filho de Deus, não estou nem
dizendo ele como santo. Eu estou falando ele como homem mesmo, ele é um exemplo a ser seguido. Então é muito interessante a gente falar sobre Jesus Cristo. Então, se você não quer, se você se sente meio assim, falando sobre Deus e tal, você não se sente à vontade ainda quando se fala sobre Deus, pense então em Jesus Cristo. Jesus Cristo homem, o que ele passou, o que ele viveu e o que ele deixou aqui na terra, o legado que ele deixou aqui na terra. Porque ele, como homem, né, ele sempre foi uma pessoa justa, ele sempre foi uma pessoa que andou dentro das leis dos homens e principalmente das leis de Deus. Ele sempre foi uma pessoa honesta, ele sempre foi uma pessoa protetora, amorosa, humilde, mansa. Todos os adjetivos que você puder imaginar, ele teve. E sim, ele teve momento de ira também, né? Jesus Cristo também não foi só paz e amor, não. Quando ele chegou na casa de oração e viu que ali na casa de oração fizeram dali um comércio, ele realmente se irou, né? Ele ficou com raiva, assim, derrubou tudo ali, quebrou tudo ali e falou: não, vocês não vão fazer um comércio aqui não, aqui é a casa do meu pai, aqui é casa de oração, não é para ser um comércio aqui, não é para ficar ganhando dinheiro, querendo se dar bem às custas dos outros, né? Aqui é para orar ao Senhor e para adorar ao Senhor, mas ele foi um exemplo de vida a ser seguido, independente de religião, independente do seu segmento, independente de sua doutrina. Você não pode negar isso. Pessoas, cientistas, né, filósofos, essas pessoas intelectuais, né, pessoas pessoas renomeadas aí da alta sociedade que realmente falam, reconhecem que Jesus Cristo realmente, como história, ele realmente foi uma pessoa que fez diferença. E a gente tem que ter isso na nossa vida, a gente tem que ter esse exemplo de compaixão, esse exemplo de solidariedade, né? Porque o mundo ele está cada vez mais afastado, o mundo está cada vez maldoso, o mundo ele está cada vez mais perdido. E se a gente se deixar levar pelo mundo, no julgamento final vai tudo para o inferno mesmo, não tem jeito, vai ser o sofrimento eterno. A gente não pode deixar se levar pelo mundo. Jesus Cristo ele também foi tentado pelo próprio Satanás, né? Mas ele se manteve firme ali. E lembre-se que Satanás ele conhece muito bem as palavras do Senhor, né? Ele conhece a Bíblia de cor e salteado, como dizem. Ele conhece todas as palavras da Bíblia, sabe onde está escrito cada coisa. Então, se fosse para ele pregar para você, né? Se fosse para ele evangelizar para você, ele poderia fazer isso muito bem. Poderia, melhor do que eu, com certeza, porque eu não sei evangelizar, eu não tenho esse dom, né? Infelizmente, não fui abençoada com o dom de evangelizar, mas ele sabe fazer isso. Por isso que o anticristo levará a muitos, porque ele vai evangelizar e ele vai fazer sinais e maravilhas, né? Ele vai fazer milagres aí e muita gente vai achar que ele realmente é Jesus Cristo, mas não é. Então, por isso que a gente tem que realmente conhecer a palavra do Senhor, a gente tem que estar atento aos sinais para que quando ele vier, a gente saber reconhecer que ele é o anticristo, para não seguir os seus caminhos. Porque se seguirmos os seus caminhos, o fim será pesado, o fim será ruim e a gente não poderá voltar atrás, porque no dia do julgamento é o dia final, não tem segunda instância, né? É o dia final, não tem como voltar atrás, não tem arrependimento no dia do julgamento. Então vamos se concentrar na palavra do Senhor, vamos buscar a palavra do Senhor enquanto é tempo, e enquanto isso vamos
nos ver em Jesus Cristo, né? Vamos nos apoiar em Jesus Cristo, vamos nos espelhar em Jesus Cristo. Ele foi um homem maravilhoso, ele foi um homem direito, honesto, justo, e ele sim, como homem, ele merece sim ser admirado, ser adorado. E ele, como filho de Deus, é o nosso Salvador. A gente tem sim que se prostrar a ele, sim. Lembre-se que, que Deus fala, né? Confiai somente em Jesus Cristo, meu Filho amado, em quem comprazo. Não vou prolongar muito para que esse sentimento tão gostoso aqui que eu tô sentindo, para que eu quero que você sinta também. Deus abençoe que você esteja sentindo essa serenidade que eu tô sentindo agora. Eu não sei nem dizer para você o sentimento exato que eu tô sentindo nesse momento, mas eu quero que Deus toque no teu coração nesse momento e leve para você esse sentimento que eu estou sentindo, leve para você essa leveza, essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade, que você possa sentir a presença do Senhor aí do teu lado, que você possa ter certeza que o Senhor pode te levar para caminhos verdadeiros, para caminhos retos, para caminhos maravilhosos. Basta você aceitar segui-lo, basta você aceitar andar pelos caminhos verdadeiros, basta você aceitar andar honestamente, não maltratar ao próximo, né? Pelo contrário, procurar sempre fazer o bem, né? Procurar sempre limpar o seu coração, porque muitas vezes a gente tem aquela mágoa, aquela coisa ruim dentro de nós, e isso só faz mal para a gente mesmo, porque a pessoa a quem a gente defere o ódio, para ela não vai fazer diferença nenhuma, mas para a gente aquele ódio ali, ele vai corroendo por dentro, ele vai tornando o nosso coração em pedra, até que vai chegar um momento que essa pedra não poderá mais ser quebrada. Então depois, e quando essa pedra não puder mais ser quebrada, não terá mais jeito. Aí vai ser só sofrimento atrás de sofrimento, e você vai cada vez mais cair e vai sim chegar ao fundo do poço, e às vezes até mais do que do fundo do poço, porque o fundo do poço é somente aqui na terra, mas quando chegar o julgamento, depois do julgamento, aí sim você vai ver o que é além do fundo do poço. Então, dê essa oportunidade para si mesmo, dê essa oportunidade para si mesma. Purifique esse coração, tira essa coisa ruim do coração. Você não consegue, você ainda está muito magoado, você ainda está muito sensível com isso, está muito chateada, sabe? Você ainda está com... Tá tudo muito à flor da pele, tá tudo muito recente. Então conversa com Deus, entrega o seu coração para Ele, fala: Deus, meu coração eu entrego a Ti, eu não consigo, eu não sou nada sem Ti, eu preciso que o Senhor tire isso de mim, porque eu não tenho forças mais, eu não sei mais o que fazer, estou perdida, estou desesperada, eu estou me afundando cada vez mais e eu não vejo como sair desse lamaçal que a minha vida está se tornando. Tome conta da minha vida, tome um rumo, me tire desse lamaçal, transforme a minha vida, faça da minha vida um renovo, transforme a minha vida de acordo com a tua vontade. Entregue sua vida para Deus, que Ele a transformará. Dê o primeiro passo, se dê a oportunidade de ser feliz. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras e por tuas mensagens, Senhor. Abençoe, Pai, que essa mensagem realmente alcance corações, Senhor. Que alcance almas para ti, Pai. Que liberte essas almas, Senhor, que estão presas nesse mundo, Pai. Nesse mundo de tristeza, nesse mundo de amargura, Pai. Nesse mundo de sofrimento.
estão cada vez mais presas, Pai, cada vez mais grudadas, cada vez mais arranhadas, cada vez mais machucadas, Pai, que os teus anjos, Pai, estejam junto com essas pessoas, Senhor, estejam erguendo essas pessoas, tirando desse lamaçal terrível, Pai, tirando desses monstros, desses demônios que estão querendo afundá-las, Pai. Em nome de Jesus, Pai, resgate essa pessoa, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos. Necessitamos de Ti, de Tua presença, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.